solar no Brasil. É disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Novidades, curiosidades aqui para vocês, olha que legal. Bicicleta movida a energia solar tem autonomia de 100 km. É um produto desenvolvido pela IKEA, não sei se vocês já viram, IKEA é uma grande fabricante sueca de móveis, sensacional. Não tem no Brasil, eles tentaram comprar a Tokstok aqui no Brasil, mas não conseguiram, mas é uma loja gigantesca. Quem já foi fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, tem IKEA em todas as cidades, assim, muito legal. E eles criaram lá na China uma bicicleta com energia solar, ó, tá? Ela tem um painel aqui, ela é de carga, né? Mas é muito legal, ó, foi desenvolvida na Holanda. A ideia é uma solução de transporte de entrega alternativa, então ela é elétrica e ela transporta 150 kg de carga, já está sendo utilizada para entregas ao redor da loja da empresa, na cidade holandesa de Delft, e ela tem uma autonomia de 100 km e emite 98% menos de CO2. Que legal, né? De acordo com a companhia, o produto tem painéis solares instalados na caixa de carga e que são responsáveis por alimentar as baterias de lítio. Então ele é um off-grid, né? Vai alimentando as baterias e ela vai fazendo. Olha que legal. Bicicleta elétrica movida a energia solar. Bem-vindo ao futuro, senhores. Lembra-se disso, a gente tem falado muito sobre isso. Então eu trago para vocês aqui, ó, essa é de 6 de janeiro, já está em vigor, hein? Não é projeto, protótipo, não. Ela já existe e vai começar a ser vendida pela IKEA ainda na Europa, a gente já sabe disso. Mas não interessa, gente, o mundo já está se mobilizando aí e nós não podemos parar, tá bom? Muito legal, né? Muito legal. Tenho mais uma aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Esse foi muito legal. É feio, mas é bacana. Olha isso, que bacana. Deixa eu mostrar aqui. Eu adorei esse aqui. Esse cara aqui. Olha que legal. Deixa eu ver se está aparecendo para aqui. Carro movido a energia solar entra para o Guinness World Records. O veículo projetado por estudantes, acho que é da Austrália, não é? É, da Austrália. Conquista o recorde ao percorrer 1.000 quilômetros em menos de 12 horas com uma única carga. É feio. Tá vendo os painéis aqui, ó? Tá bom? É um carro movido a energia solar. Olha os painelzinhos aqui, ó. Tá? O nome dele é SunSwift 7. Completou, na verdade, 7, né? Completou o desafio na pista de provas 11 horas, 52 minutos e 8 segundos, tá? Então, um carro movido a energia solar, projetado e construído por estudantes da Universidade da Nova Gales do Sul, New South Wales. Eu morei lá na Sydney, morei do lado dessa universidade. E ele já entrou no recorde, tá? 1.000 quilômetros em menos de 12 horas. Foi muito legal. Ele pesa cerca de 15 quilos, um quarto do peso do Tesla. Lembra que muita gente reclama do peso do Tesla, né? E ele tem eficiência graças ao design aerodinâmico. Olha o design dele. Eles projetaram para ser aerodinâmico, gastar menos energia. Então, é muito bacana. O professor Richard Hopkins, o consumo de energia foi 3,8 kWh por 100 km. Se prepara para você começar a usar muito essa expressão aqui, ó, kWh por 100 km. Essa é a grande a medida que a gente usa para carros elétricos. Então nós vamos usar muito kWh por quilômetro, tá? Hoje a gente fala em tanques, né? Combustível gasolina por litro, quilômetros por litro. Agora a gente vai falar de kWh por quilometragem. Vai ser muito legal. Ele gasta 3,8, enquanto os mais eficientes aqui de 15 a 20 kWh, ou seja, é muito, muito legal. Depois você vê aqui, não vou ficar falando muito disso. Eu só achei legal, ele é feio. Eu não gostei, né? Não sei o que você acha aí. Se você achou feio, você coloca aí. Mas é eficiente, e aí depois vão melhorando o design e tal. Então, eu achei muito legal, tá bom? Então fica aí de curiosidade para você. E a gente vai olhando, ó. Nós estamos falando com o Carlos de Barueri, Heloísio, Rios, Cunha. Da onde você é, Heloísio? Matheus de Parque São Domingos. Excelente, bem-vindo, senhores. Bora. Vamos lá. Então, tirando as curiosidades aqui, sensacional. Bicicleta elétrica
e o carro elétrico fazendo 1.000 quilômetros em menos de 12 horas, né? Hoje a gente tem no Brasil aí, deixa eu já colocando aqui, hoje a gente tem no Brasil o carro com a maior, como chama? Autonomia de 600 quilômetros, na verdade 450, né? Que é o Volvo. Tem o XC60, o XC40, são os carros mais com melhor performance hoje em elétrica, né? O Tesla vai de 800, 700 a 800, alguns falam aí, que é o Tesla americano, mas ele tem um problema de peso e tal, mas ele não é elétrico, ele não é solar, né? Ele é elétrico, aquele lá tem as placas solares e ele alimenta a bateria e tal. Então, é uma característica diferente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos acompanhando esse mercado, eu vou trazendo para vocês aqui e nós vamos falando. Vamos lá. Wellington do Morro Doce, bem-vindo. Vanderlei de Pirituba, excelente. Vamos lá, senhores. Bom, a gente tem falado aí sobre a lei 14.300, principalmente sobre a PL 2703. Então eu preciso contextualizar vocês o que está acontecendo. Nós falamos semana passada sobre essa história de estar aprovado ou não. Então hoje eu vou esclarecer para vocês um pouco. Vão ser pelo menos umas 2 aulas ou 3 para a gente falar todo o assunto e fazer os cálculos. Hoje nós já vamos começar a fazer alguns cálculos, tá? E para poder trazer para você aí um pouco do que a gente está falando. Nós estamos no ano 2023, é o ano de mudanças, né? No nosso projeto no mercado de energia solar, tudo bem? Então, o que acontece? Primeiro que eu falei com o Peterson, perguntou isso, e eu trago para você assim, ó, você é novo, estou chegando agora, Henrique, eu não estou entendendo nada. Não tem problema, tá? As nossas aulas aqui, elas são sequenciais, né? A gente vai contando, a gente vai falando da parte técnica, a gente fala de parte comportamental. Semana passada nós falamos de empreendedorismo, fizemos até teste de empreendedor. Hoje é uma aula mais técnica, nós vamos falar de lei, vamos falar de fio B, fio A, transmissão, distribuição, geração de energia, cobrança de taxa, imposto. Hoje é uma aula mais técnica, né? Mais focada na venda, principalmente na geração. A gente fala de inversor, a gente fala de venda, de compra, kit fotovoltaico, de análise de orçamento, a gente fala de vendas, fiz uma série de como vender energia solar. Então, a gente tem diversos assuntos aqui. Lembra que nós temos, a gente fala muito sobre isso, a gente tem 4 públicos aqui, né? E eu criei o 5º público, que são os fabricantes. Então, o pessoal que instala energia solar, a gente tem o pessoal que vende energia solar, a gente tem os técnicos que fazem cálculos, projetistas que fazem as homologações de energia solar, nós temos os integradores que acabam empreendendo nesse mercado. Tudo isso aqui é aluno da SolarTech, né? E nós temos os fabricantes de placa solar, que eu mostrei para vocês aí, nós vamos falar com ele lá no final do mês, né? Então, são muitos assuntos, imagina como que faz. Então, a gente, aqui na nossa aula de segunda-feira, nós vamos contando histórias desses temas e vamos navegando neles para ajudar, primeiro, para a aula não ficar chata, não ficar pedante, e você ir fazendo assim com a sua cabeça, ó, abrindo a sua cabeça. Então, esse é o nosso objetivo, né? É isso que eu faço aqui, a minha intenção é essa. Hoje, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se você não sabe, você está preocupado, anote. Se ficou com dúvida, se der tempo, a gente vai responder aqui. Se não der tempo de responder, eu vou anotando, a gente vai conversando e nós vamos falando. Mas é muito importante que você volte e mastigue. Tem uma turma nova aí que formou agora em Pirituba, que formou a turma e vai ter aulas práticas nos próximos finais de semana. O que você vai fazer? Pô, Henrique, tô perdidão. Volta na plataforma, gabarita a plataforma lá para você se atualizar. Combinado? É isso. Ó, vale para o Matheus de Pirituba, por exemplo. Então, Matheus, é isso que você tem que fazer. Se você já não fez, eu espero que você já tenha feito 50% da plataforma, tá bom? Lembra que eu peço para vocês sempre caprichar na semana da aula,
para você ir mais preparado. O José de Guarulhos, tem coisa boa para o próximo governo. Também acho, falei semana passada sobre isso, tem umas cartas na manga aí. Então, acho que esse é um governo voltado para o meio ambiente, Marina Silva. Acho que energia solar é um negócio interessante e está na pauta deles das mudanças. Então, acho que vai ser bom sim. Tá bom? Então, é isso aí. Jaguari, Domingos e Jaguari. Peterson, meu interesse é na homologação. Então, essa aula é para você. Mudou muita coisa na homologação com base nessa regra que a gente tem aqui. E o Marcos do Jaraguá. Bem-vindo, Marcão. Então, vamos lá. Contextualizando todo mundo e colocando todo mundo na mesma página, é o seguinte: nós temos hoje essas duas leis, né? Isso aqui, esse lado aqui é um projeto de lei e essa aqui é a nossa lei. Nós temos a lei 14.300, o marco legal da geração distribuída, que foi aprovado em janeiro do ano passado. Tudo bem? Esse marco aqui, tá? Ele estabelecia, eu vou contar uma história aqui para vocês, vou falar o que é. Então, ele trouxe mudanças e principalmente regras, tanto para as concessionárias, para as distribuidoras, para as geradoras e para os usuários e geradores da microgeração distribuída, tá bom? E da geração também das usinas de pequeno porte. Tudo bem? Então, essa lei trouxe todas as regras. Eu sempre falo para vocês, os professores Tiago, Felipe, o Alexandro, né? Os meninos que trabalham com a gente falam sobre, para você entrar nesse mercado, você precisa ler essa lei. Tudo bem? Porque ela trouxe uma série de regras. Uma dessas mudanças dessa lei, que eu vou explicar hoje, é o Fio B. Ele trouxe algumas mudanças aonde você vai ter que, a partir de 2023, você tem que pagar por essa taxa de transmissão. Eu vou abrir no detalhe aqui com vocês. Tudo bem? Aí, e a ideia, o deadline dessa linha de corte dessa taxa era 6 de janeiro de 2023. 6 de janeiro. Quem homologasse sistema de energia solar em 6 de janeiro de 2023 estaria isento, direito adquirido, de pagar essa nova taxa por 23 anos, até 2045. É isso. Após 7 de janeiro, entraria em vigor a Lei 14.300 com as regras que eu vou explicar aqui para vocês. O que aconteceu? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, atrasou uma série de coisas, teve muito problema e não entregou algumas condições, principalmente que eles precisavam na questão das regras, da regulamentação dessa tributação. Com base nisso, a gente teve, acho que foi o Russomano, o deputado, foi um projeto de lei 2703, que é esse cara aqui, que rodou no segundo semestre, pedindo a prorrogação do prazo de 6 de janeiro para 31 de dezembro de 2023. Foi isso que aconteceu. Esse é o PL 2703. O projeto de lei 2703 pedia prorrogação até 31 de dezembro desse ano, porque a ANEEL não tinha entregue, era estratégico, papapá. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro de 2022. Aprovou o 2703 com uma condição: reduzia de 31 de dezembro para 31 de julho, tá bom? Encurtou 6 meses, 5 meses do prazo que a gente tinha pedido, já foi uma vitória. Ou seja, quem homologar sistema fotovoltaico até 31 de julho continua com essa regra, 23 anos de direito adquirido, isenção. Tudo bem? Foi isso que aconteceu. Como eu falei semana passada e já expliquei, e não vou ficar falando aqui, esse projeto ficou pendente de aprovação no Senado. Virou o governo de Bolsonaro para Lula no meio de dezembro, que estava lá na fila do Senado para aprovar. Houve aquela história do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, do teto de gasto, do Bolsa Família para 2000. Bolsa Família
Auxílio Brasil, uma série de novas regras mais importantes para o novo governo, eles colocaram na frente e engavetaram o nosso projeto, que era o quê? Aprovar no Senado para assinatura do presidente novo. Então ficou parado. Os deputados lindos, que a gente paga o salário deles, entraram de férias, e aí janeirão começou, o prazo da lei foi 6 de janeiro, venceu e o projeto, entrou em vigor 14.300. Está em vigor, esperando a aprovação do Senado para ganharmos mais 7 meses, até 31 de julho de 2023. Esse é o cenário que nós temos hoje. Então, teoricamente, nós estamos num limbo jurídico. Por quê? Porque nós estamos no meio, a lei, o prazo do dia 6 de janeiro já está vencido, ou seja, já está valendo a taxação do FIU-B, porém, está lá na gaveta do presidente, do presidente do Senado Federal, a continuação para aprovação e assinatura do presidente dessa extensão. Tudo bem? Com base nisso, o que eu tenho que falar para você, então? Eu vou falar do que está valendo hoje. Hoje, se você for homologar um sistema solar, você vai ter que usar essa regra que a gente está fazendo. Assim que o Senado aprovar, e parece que há indícios de que essa prorrogação vai acontecer, volta com a regra do ano passado. Tudo bem? Bem-vindos ao Brasil. Nós somos mestres nessas bagunças jurídicas e eu estou trazendo para vocês uma ideia do que aconteceu. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui um material que eu adorei da AB Solar, misturei o material da AB Solar com outro parceiro muito bacana que fez algumas coisas legais, e mais os meus comentários, e trouxe um resumo para vocês, para ajudar a ficar todo mundo na mesma pauta aqui. Eu vou explicar mais ou menos o que foi. Tá bom? Então, bora fazer aqui para a gente continuar. E Robson, do Ângela, tentei comprar um kit fotovoltaico, mas só vende para quem tem CNPJ. Robson, você está assumindo que você não viu as aulas. Porque em todas as aulas, a primeira premissa que eu trago é que você precisa ser no mínimo no MEI, velho. Então, assim, por favor, tá aqui um professor te pedindo para voltar nas aulas. Vê lá o que eu falo, eu ensino a comprar, eu falo que precisa do CNPJ. Quando você fala isso, eu fico até triste, porque eu percebo que você não está olhando lá e não está voltando na aula, tá bom? Ó, Robson, cria um MEI. Tem uma lista já na plataforma. Obrigado, Cleitemir. Eu trago uma lista até dos quinais que você precisa para abrir o CNPJ certo e tal. Fica a dica, amigão. Tá bom? Eu não vou tomar muito tempo desse histórico, porque falou um pouco sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa Lei 14.300 começou como PL 5829, tá bom? Que foi aprovado, dezembro de 2021, e no dia 6 de janeiro de 2022, eles aprovaram a Lei 14.300, que a gente acabou de falar, e criou o marco legal da geração distribuída. Vocês percebem que eles conseguiram aprovar em janeiro. Esse Senado que nós temos hoje não aprovou, tá bom? Então, eu queria muito que a gente... Vamos ter que fazer uma pressão, tem um lobby das associações fazendo isso, e nós vamos ter que ficar ligado, tudo bem? Mas é o Brasil que nós temos aí, e nós vamos ter que fazer. Tudo certo? Então, vamos lá. Eu preciso... Uma coisa que eu queria trazer para você é o seguinte. Algumas pessoas falam, pô, Henrique, mas eu até brinco em algumas aulas falando que é o imposto do sol, e é verdade, né? Está tributando o sol de alguma forma. Então, o governo está achando uma forma de você de tributar esse ativo. É muito importante, assim. O marco legal foi bom. Essa lei não foi ruim. Pô, pagar imposto é ruim, é amargo. Ponto. Eu sei disso. Mas ele trouxe duas coisas fundamentais que nós não tínhamos, tá, há 2 anos atrás. Você que está entrando em energia solar agora, você está vivendo num oásis. Você está vivendo, apesar desse limbo que eu acabei de falar, mas hoje a gente tem regra clara. Há 2 anos atrás, cada concessionária tinha uma regra. Era uma bagunça. A gente não tinha segurança jurídica, né? Podia aparecer um governo novo que ia lá e mudava tudo. Então, vocês viram a quantidade de inseguranças que tem? Muda governo, saiu Bolsonaro, entrou Lula. Então, ou seja, teoricamente, eu falei semana passada sobre isso, a gente não tem no Brasil um governo de Estado, né?
é governo político. Infelizmente, é programa de governo. As pessoas não pensam em longo prazo. Cada um pensa nos seus próprios interesses. Isso é muito ruim. Mas essa lei é exatamente para isso que ela tem que existir. Para, independente do governo, a gente tem regra clara. E é por isso que a gente tem que ficar conectado com essas informações. Então, duas coisas que o marco legal trouxe para nós. Segurança jurídica para o nosso setor. Hoje tem regra. E o direito do consumidor de gerar sua própria energia. Pela lei, ninguém vai, se você seguir a regra, ninguém vai chegar lá e boicotar a sua usina ou criar um problema com você. Tudo bem? Então, foi bom, não foi ruim, a gente conseguiu fazer. Vamos continuar aqui que eu trouxe, né? Como, então, a lei 14.300 impacta nosso negócio? Vamos entender aqui as mudanças, eu vou explicar para você falar com o seu cliente, para você falar como que funciona, como essa alteração vai impactar o retorno do investimento. Então, ele afeta um pouco naquele prazo de retorno, né? E aonde que a gente aplica a lei 14.300. Maravilha? Então, se tiver alguma dúvida, você vai colocando aqui e eu vou continuar fazendo. Eu preciso começar falando com vocês sobre como que funciona hoje o processo de transmissão, distribuição, produção, transmissão e distribuição de energia no Brasil. Tá bom? É muito importante eu trazer isso, porque eu trouxe uma foto aqui da internet muito boa, né? De uma hidrelétrica, para você entender aonde vai entrar cada uma dessas cobranças, tá bom? Ou seja, nós temos hoje 3 grandes etapas e 3 grandes custos de energia no Brasil. Vamos pensar aqui na hidrelétrica, tá bom? Na Itaipu, por exemplo, que é a grande matriz energética do Brasil, a grande, né, ainda ocupa 60% de tudo que a gente produz de energia no Brasil, são as hidrelétricas. Basicamente, as hidrelétricas, lembra que eu falo para vocês, as concessionárias, Enel, CPFL, Eletropaulo, Equatorial, Electro, Bandeirante, Coelba, elas não produzem energia. Quem produz energia são as grandes hidrelétricas aqui, tá bom? Então, são as usinas que produzem a energia. O que acontece? Nós temos as linhas transmissoras, as antenas de transmissão de energia. Lembra que você vê na estrada, você vê aquelas antenas gigantescas transmitindo a energia? Então, nós temos aqui a transmissão da energia. E aí, no final, lá na ponta, nós vamos ter lá os reatores, os transformadores, os postes que fazem a distribuição. E aí sim, aqui entra a cargo das concessionárias. Elas fazem parte dessa transmissão e a distribuição. E as grandes usinas fazem a produção. Guarde isso, que isso é muito importante, tá? Você entender que temos a produção, a transmissão e a distribuição da energia. Então, o que acontece? Na produção, eu tenho a tarifa de energia produzida. Na transmissão, eu tenho conhecido como fio A, tá bom? E eu vou abrir aqui para vocês, que é a transmissão, o custo de transmissão, que é o fio A. E depois eu tenho o fio B, que é basicamente aquele da distribuição, tá bom? O que é fio B, Henrique? É exatamente essa parte que fica lá, que chega nas casas, nos postes, nos comércios, nas cidades, tá aqui. É no fio B, é nessa perna da tarifa de energia, tá? Esse é um site aqui, ó, do Brasil Escola, tá? É nessa perna do fio B que está a cobrança da grande mudança da lei 14.300. Ou seja, eles vão nos taxar, é aqui que aparece a cobrança, no fio B. Lembrando que o fio A é a transmissão e nós temos a tarifa de energia gerada aqui na produção. Tudo bem? Então, tudo isso que a gente está falando é aqui, ó, tarifa do fio B. É aqui, é nessa perna. Lembra que a nossa, eu vou falar daqui a pouco, o nosso custo de energia é formado pela taxa de energia, o fio A, os impostos, os encargos e o fio B. Tudo bem? É nesse pedacinho que entra a cobrança propriamente dita
dessa contrapartida nas nossas usinas de geração, nas nossas microgeração distribuída na usina fotovoltaica. Essa é dessa cobrança que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Maravilha, então. Vamos seguir. Vamos entender, dentro dessa transmissão e distribuição, a gente chama de TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição. Tudo bem? Então, o que está contemplado dentro do... Eu vou até colocar maior aqui para vocês já ir acompanhar. O que está contemplado dentro da tarifa de uso do sistema de distribuição? A TUSD. Guarda isso. Está tudo aqui, ó. Transporte, tá bom? E aqui, transporte implica óleo fio A, ele representa todo esse processo, mais o fio B, que está no transporte, tá? Além disso, nós temos as perdas técnicas. Então, a gente tem problema de energia, curto, queda de sistema, o caminhão estoura, passa, quebra todo o fio, tem uma perda técnica. E tem uma perda chamada não técnica. Alguém sabe dizer o que é perda não técnica? Alguém ousa me dizer o que seria uma perda não técnica? Vocês estão muito quietos aqui na nossa plataforma. Vocês, por favor, interajam comigo. Se você está aqui, coloca seu nome, de onde você é. Porque apesar da aula ser técnica, a gente precisa ter uma interação aqui. Não deixe esse chat calado, não, tá bom? Põe aí sua informação aí e a gente vai falando. O que seria uma perda não técnica, Henrique? Perda não técnica, vamos tomar uma água para ver se vocês respondem aqui. Ó, o Alexandrão aqui já, ó. Mais conhecida como gato. Exatamente. Não é por aquecimento, não, El. Tá aqui, ó. O Ale acertou. É o gato, velho. O gato, o cara que puxa lá o fiozinho, puxadinho que o cara faz, o gato é não técnica. São perdas do sistema. Tá bom? Então a gente tem aqui as perdas, receitas irrecuperáveis, né? Inadimplência, toda a conta que ela tem lá. Aí a gente tem eu coloquei aqui um glossário que nem eu sei de cabeça. TFSE, taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, ONS, contribuição para o operador nacional do sistema, PID, pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, CDE, contribuição do operador sistema elétrico, cota de conta de desenvolvimento energético, PROINFA, programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica, CDE das contas, tá bom? Então, cota de contas que a gente tem aqui. E tem outros aqui, subvenção, etc. Ou seja, tudo isso aqui, ó, tá dentro da nossa TUSD, tá? Todas essas contas aqui estão percentual, e a gente vai abrir junto aqui agora para mostrar para vocês como que funciona, como que calcula, e para a gente poder ter uma ideia do como ele funciona. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o fio B, que nós estamos dizendo que é a contrapartida da concessionária, que a gente está falando do grande impacto da 14.300, está aqui, nesse tracejado aqui, tá bom? E é essa cobrança que vai ter. Hoje não tem pagamento nenhum, hoje quem gera para só lá, eu vou explicar, na taxa mínima, né? Agora, a partir de 7 de janeiro de 2023, a gente tem que incluir esse percentual do fio B. Tudo bem? E a gente vai abrir ele aqui para fazer, tá? Então, pessoal, processo, gato, o miau, Cleidemir, é isso aí. Boa. Professor, isso é uma parte só, né, da TUSD. Na TUSD está tudo aqui, tá, o Carlos? Tá, o complemento. Tem algumas coisas de outros aqui, que tem mais algumas coisinhas, mas são valores menores, mas nós vamos abrir ela aqui para ver, tá bom? O que eu quero mostrar é a composição principal da TUSD que a gente tem aqui. Então, eu fiz um resumo para vocês, para ficar mais fácil. Qual é a composição da tarifa de energia no Brasil? Você tem a TE, a tarifa de energia, que é o custo lá da produção, a TUSD, que está aqui, todos esses elementos, eles compõem a TUSD, e no final, os impostos. Vocês lembram na época da Dilma, que ela pegou algumas dessas taxas e foi zerando,
né? Ela foi fazendo uma brincadeira com isso para poder não impactar a inflação, e ela foi brincando, tira lá a CDE, tira o TFS, foi mexendo com isso, aquela cota, tinha até uma conta da Covid aqui, ó, cota de conta de desenvolvimento energético, conta Covid, tinha uma série de coisas. A Dilma não tinha Covid, mas ela foi brincando com aquelas CID, ela foi criando alguns encargos exatamente por causa da composição. Isso sem falar nessa nossa taxa da bandeira energética, lembra da bandeira verde, amarela e vermelha, que tem a ver com o nível de chuvas e dos reservatórios. Então, isso aqui não está considerado. Isso aqui colocando uma composição da tarifa simples, para ficar fácil para nós o nosso entendimento. Tudo bem? Maravilha, então. Eu peguei aqui um exemplo que já estava do portal do Brasil Solar, e eu vou deixar assim, tá bom? Porque eu gostei da CEMIG que eles fizeram, ficou muito bom. Então, ó, dentro daquilo que a gente fez aqui, composição da tarifa de energia na prática agora. Preço da energia é igual a tarifa de energia mais a TUSD. Tá aqui, vou pegar a CEMIG. Quanto que é a TE? Tarifa de energia. 0,24 centavos por quilowatt-hora. Sem imposto. Tudo sem imposto, porque depois o imposto entra no final. 0,24. TUSD, 0,41. Ou seja, minha tarifa de energia, 24 mais 41 centavos, 65 centavos, mais o imposto local de Minas Gerais, isso sem falar de imposto federal, sem falar de nada disso, tá bom? Ó, não estou falando dos impostos federais, aquelas contribuições federais que são adicionais. Estamos falando da tarifa aqui, que a gente chama de custo de partida, 0,75 centavos, e aí você vai incluir, vai sair mais de R$1 aí. Aqui em São Paulo, 98, 1,2, depende do mês. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. TE, TUSD, mais imposto, 75 é o custo de partida. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Tá todo mundo comigo? Eu quero que você vá comentando aí. Tá fácil, tô entendendo, tô acompanhando o raciocínio. Henrique, eu tô, me perdi. Me dá uma ideia de como vocês estão, porque eu vou determinar a velocidade do nosso bate-papo aqui, pegando o que vocês estão entendendo. Lembra que a gente está construindo um raciocínio aqui, tá bom? Então você vai interage para mim no chat. Henrique, tá fácil, tô captando, tá tranquilo. E Henrique, me perdi, não tô entendendo. Vai colocando aqui para nós, tá bom? Então, você viu que a importância do ao vivo é isso, a gente poder interagir, né? Senão não tem graça. Então, do que a gente falou até agora? Estamos falando da conta. Lembra que aqui, ó, tudo isso eu tenho que falar para vocês, para lá na frente separar esse fio B para a gente entender como que ele funciona. Então, tudo que eu tive que falar para vocês, da taxa de distribuição, da taxa de energia, da TUSD, do imposto, da composição do custo da energia, para agora a gente falar o que muda. É isso, é aqui que eu queria chegar. Tudo bem? Como é hoje, nossas componentes tarifárias são compensadas a gerar a própria energia. Quando eu gero a minha energia, eu compenso 100% disso. Eu não pago isso aqui. Eu gerei a minha energia, com tudo que eu gerei, ele parte do meu cálculo da minha tarifa 100%. O que eu vou pagar é apenas a iluminação pública e a tarifa mínima. Então tá aqui, ó. Eu tinha lá um consumo de 500 kWh, a uma tarifa de 65 centavos, R$325. A minha geração foi de 500 kW, 0,65. Opa, creditei 100%. Consumi 325, gerei 325, 100% de crédito. Tudo bem? Aí eu vou, hoje, como funciona? Pago iluminação pública e a tarifa mínima. Lembra da taxa mínima que nós falamos? Então, eu vou pagar no final R$81. É assim que funciona hoje. Um por um. Gerei 325, eu credito 325. Tudo bem? Eu pago apenas tarifa mínima. Ou seja, aquela minha conta lá, que era 325 mais 16 mais 65, vai ficar, se eu fizer uma conta aqui, ó, 325 mais 16 mais 65, R$406 era a minha conta, agora ela vai ficar 81. Tudo bem? A minha conta hoje, na verdade, no modelo, né, 2022,
pensando na nossa prorrogação da PL 2703, a ideia é assim que funciona. Então, eu tinha uma conta de 425, 416, perdi aqui de novo. 325 mais 16 mais 65. R$ 406, eu tinha uma conta de R$ 406, a minha conta é de R$ 81. É assim que é o passado. Tudo bem? É assim que funcionava, é assim que eu ensinei vocês, foi assim que a gente fez, tá bom? Estou acompanhando com a minha conta, boa, isso aí, boa, Domingos, gostei. Pega a conta, abre lá o que está acontecendo, excelente. Reginaldo entendendo, professor, cada estado tem um imposto, tem que estar baseado no imposto de cada um. Perfeito, Carlos. Cada estado tem um imposto diferente, você vai ter que olhar, por isso que eu coloquei uma ideia de CEMIG aqui em Minas Gerais, porque é mais fácil. São Paulo tem umas burocraciazinhas aqui, tá bom? Se puder dar um exemplo prático do novo modelo, sim, Reginaldo, eu estou caminhando para isso, tá bom? Então, cada 10 centavos custa zero, cada 1 kWh custa 75 centavos. Pronto, todo mundo na mesma página. Então, eu tinha uma conta aqui de R$ 406, que agora eu pago R$ 81. Não vai ser mais assim. A partir de, vamos considerar que o nosso PL 2703 foi aprovado, o que vai acontecer? Nós vamos pagar desses 325 aqui, ele vai lá e colocar uma contrapartida do FIUB. Tudo bem? Ô, Henrique, como eu encontro o valor do FIUB? Então, nós vamos abrir junto aqui e eu vou compartilhar com você isso aqui. Ó. Eu vou abrir a minha planilha aqui, o calendário da Enel. Eu não sei se você está vendo, mas eu tenho que parar a minha tela e compartilhar de novo. Espera aí, que ele não abriu junto aqui, tá? Mas ele está aqui. Ó. Pronto. Eu vou esse link, já vou colocar para vocês o link e aí você vê a sua. Vou colocar aqui no chat o link da ANEEL. E aí vocês podem ver aí também. Ó, coloquei no chat o link. É esse link aqui. Antigo.anel.gov.br, resultados dos processos tarifários de distribuição. Tudo bem? É aqui que você vê. Tá certo? Pronto. Vamos lá, então. Vou deixar ele maior aqui para todo mundo ver. E vou aumentar um pouco o meu tamanho aqui. Pronto. Para ver se fica mais fácil para enxergar. Excelente. Tá bom? Então, eu vou escolher uma característica aqui. Tá todo mundo vendo? Eu vou pegar. Deixa eu ver se a gente está aqui. Excelente. Espera um pouquinho. Deixa eu só abrir uma. Entra aí no seu. Na sua casa. Vai ser muito. Para a gente. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Coloca aí. Concessionária de distribuição. Eu vou escolher aqui, ó, a gente está falando da CEMIG, podemos pegar a CEMIG aqui, se você quiser, ou podemos pegar, vamos pegar a CEMIG, tá fácil, ó, CEMIG, tem todo mundo aqui, ó, CA, CELP, COCEL, COELBA, CPFL, todas as CPFLs, tá? Tá tudo aqui, ó, EDP, Bandeirantes, Electro, Equatorial, Enel, Eletropaulo, a Enel São Paulo ainda está como Eletropaulo aqui, tá? Esse é o site da Enel, tá? Nós vamos abrir aqui a composição da TUSD. Enel Ceará, Rio de Janeiro, Equatorial, tá todo aqui. Todas as concessionárias estão aqui. Tudo bem? Nós vamos pegar aqui, ó, todos os processos e eu vou pegar o último ano, 2022. Todo mundo comigo? É isso que eu fiz aqui. 2022, ele vai procurar, ele vai achar aqui, ó, CEMIG, tá bom? Eu vou baixar essa planilha aqui. Estrutura tarifária, ó,
Isso é público, tá? Posso pegar da Eletropaulo, São Paulo, onde eu estou. Vou baixar da Eletropaulo também, ó. Eletropaulo, procurar, todos os processos, último ano, 2022, baixei da Eletropaulo, ó, estrutura tarifária. Aqui tem atos regulatórios, tal. O que nós queremos é isso aqui, estrutura tarifária. Tudo bem? Vou abrir a da Enel para nós aqui, da Eletropaulo Enel São Paulo, tá bom? Eu vou abrir. Ele está abrindo aqui e nós vamos fazer ele junto. Deixa eu compartilhar de novo, porque ele não está deixando, mas não tem problema. A gente vai pegar aqui, ó, Enel São Paulo. Pronto. Baixei da Enel. Você pode baixar a sua aí. Eu vou clicar aqui em habilitar a edição, para ele ficar fácil deixar eu mexer na planilha. E vou clicar em habilitar a edição para nós aqui. Tudo bem? Tem várias planilhas aqui, tá bom? Subsídio, tab, tabelas, consistência. Tem a TUSD, as regras da TUSD, como funciona. Depois, se você quiser, e você for engenheiro eletricista, eletrotécnico, você vai precisar disso. Eu não vou te dar aula dessa análise, porque nós queremos isso aqui, ó. TA, a tarifa, aplicação da tarifa. Tudo bem? Essa é a aba que nós vamos olhar. É aqui que está a regra tarifária. Tudo bem? Nós vamos agora no subgrupo. Tem todos os subgrupos industriais, residenciais, como que funciona, modalidade. Nós vamos aqui no B1. Tá bom? Ele vai trazer para nós os B1s, porque eu quero uma classe residencial. Tá bom? Tem industrial, comercial, tem várias outras frentes. Depois, se você quiser, a gente vai entrando mais em detalhe. Então, eu vou entrar aqui no subgrupo B1, tá bom? Opa! Sumiu. Peraí. Desculpa. Não está compartilhando. E eu aqui falando, volto de novo, não tem problema. Peraí. Eu achei que estava. Já estava aqui. Já voltei tudo, ó. Peraí. Deixa eu voltar. Vamos lá. Pronto. Estamos aqui. Não tem problema. Voltou. Muito bem. Desculpa. Estamos aqui. Estou com a planilha, tá bom? Com as nossas regras tarifárias, tá? Estou usando a da Enel. Nós fomos lá no site, nos processos tarifários, a estrutura tarifária que a gente trouxe. Tudo bem? Então tá toda a estrutura aqui. Ela tem várias abas. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Subsídio, tabelas REG, a TUSD na parte percentual conceitual, o resumo da TUSD, como funciona, quais são as variações. Ó. Então, todas aquilo que eu falei para vocês, ó, perda técnica, subsídio, distribuição, conexão, liminar, ONS, OCC, tá tudo aqui dentro, tá bom? As tarifas de energia estão aqui, as classes. Eu não vou te dar essa aula disso. O que nós vamos falar é tá aqui, TA aplicação. Tudo bem? É aqui que nós estamos. Vou abrir um pouquinho mais para ficar fácil todo mundo ver. Aumentei aqui a fonte, atendendo a pedidos. Ó, então vamos lá. Subgrupo. Eu quero olhar, vou filtrar aqui o B1, porque eu vou usar o residencial. Tudo bem? Tem industrial, comercial, tem uma série de outros. Tem o pessoal do trifásico, a gente tem gente com demandas contratadas, tem vários subgrupos que a gente não vai entrar, não é uma análise de energia ou eficiência energética. Estamos aqui tentando encontrar aonde impacta a Lei 14.300 para nós, tudo bem? Então eu vou lá no B1, tá bom? E aí eu vou filtrar a modalidade convencional, tudo bem? Residencial, já está aqui. Eu tenho baixa renda e residencial. Baixa renda é aquele pessoal lá que paga aquela tarifa mais baixa. Então, nós não queremos. Eu quero a residencial. Pronto.
Então, ele vai trazer para nós aqui, ó, todos os componentes em reais da Enel em 2022, do ano passado. Quanto representa em reais todas aquelas linhas que a gente falou aqui, ó. A taxa de energia 260, Covid 543, 106, 323, ONS, TUS de CDE, Proinfa. Está aqui o valor absoluto de tudo que a gente tem da composição da TUSD. Ou seja, para onde vai o nosso dinheirinho quando você paga a conta. Cada uma dessas coisas aqui é uma central, um órgão que recebe esse valor. Tudo bem? Nós vamos caçar o fio B, tá bom? Que está lá na frente, aqui, ó. Opa, achei o fio B. R$ 221,47 é o fio B. Achei o fio B aqui. Tudo bem? R$ 221,47. Esse é o fio B que a gente achou aqui. Tudo bem? Maravilha, então. O que eu descubro do fio B, então? Eu descubro... Deixa eu pegar aqui onde ele está buscando. O que a gente descobriu aqui? Primeira coisa importante. R$ 221, pô, Henrique, mas é isso que eu pago? Não. Lembra que está aqui, ó, a nossa unidade de medida é megawatt. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 1.000. Igual dividido por 1.000. Pronto. Então, eu tenho 22 centavos de fio B. Tudo bem? Esse é o valor do fio B em 2022 para os consumidores da Enel nessa classe de vendas que a gente está falando. Tá certo? Agora, pô, Henrique, eu quero saber aqui quanto representa esses 221 aqui. Ó, eu vou lá na coluna J, que é o total da TUSD, e eu sei que o fio B representa 56% da TUSD. Tudo bem? Então, ó, eu achei aqui naquele link, eu fui filtrando e descobri que vai custar esses 22 centavos, esses R$ 221 por megawatt, vai representar 56 centavos. Esse é o pedaço que nós temos que usar para fazer o cálculo do nosso fio B. Tudo bem? Então, ele representa aí 56 centavos e eu te ensinei e mandei aqui para você, da onde você busca da sua concessionária. É a partir desse cálculo que nós vamos descobrir o quanto vai impactar no retorno da nossa energia solar depois da Lei 14.300. Tudo bem até aqui? Então, pronto. Descobrimos onde está o fio B, o que ele é, né? Ele está ligado à distribuição e a gente vai continuar com isso. Volta no 56. Meu Deus. O 56%. O que eu fiz aqui, Peterson, no 56%, eu dividi os 56%, quanto representa? R$ 221 é o valor do fio B. Ó, e 396 é o valor total da TUSD, somando todas essas encargos que a gente falou aqui. Ou seja, 221,47 é 56% da TUSD. É o impacto que ele vai ter no nosso fio B. Vai ficar mais fácil lá no cálculo. Fica tranquilo, tá bom? Foi isso que a gente fez, tá? É isso que eu montei aqui para vocês. Vamos lá, então. Vamos continuar. É uma aula mais técnica, tá bom? Você depois, se você tiver dúvida, você volta na apresentação, aonde você não entendeu, e aí você vai... Deixa eu voltar aqui que já... E a gente vai continuar aqui, tá bom? Henrique, eu não entendi nem o que é fio A, fio B. Volta na apresentação, volta lá, tem algumas coisas que a gente explica. Por exemplo, eu começo a falar da Lei 14.300 lá atrás, no ano passado, quando ela foi homologada, quando ela foi
entrou em vigor. Eu tenho uma aula que eu falo disso na plataforma. Você pode voltar lá na plataforma, olhar essas aulas de novo. Eu não sei calcular energia solar. É importante que você saiba, porque agora vai entrar a parte do impacto. Tudo bem? Então, ó, o que a gente tinha aqui? Lembra? Eu tinha o consumo, R$ 325, a geração de 325, matei um, compensou o outro, e eu pago a iluminação pública mais a tarifa mínima. O que vai acontecer? Aqui dentro da geração, vocês viram lá, tem a taxa de energia, a TUSD e os impostos. Dentro da TUSD tem o fio B, que custa 56. Ou seja, esses 65 centavos não vai ser mais 65. Vai ser menor. A minha geração, ele vai comer um pedaço da minha geração, que é esse cara aqui. Essa é a regra da geração junto à carga de consumo remoto até 500 kW. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Ó? Em 2023, quem instalar energia solar na geração, ele vai lá na taxa de energia pagar 15% do fio B. Ou seja, os nossos 22 centavos, vamos lá, 0,22 vezes 15%, você vai pagar 3 centavos do fio B. No ano que vem, 6 centavos, 9 centavos em 2025. E ele vai subindo até você pagar 90% do fio B. Quanto era o nosso fio B? 22 centavos vezes 90, 20 centavos você vai pagar aqui em 2028. 20 centavos. Nós vamos começar pagando 3 centavos este ano, é o que nós vamos ter que considerar lá na nossa planilha. Em 2028, a gente paga 20 centavos, 90% do fio B. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Pô, Henrique, mas a placa vai durar 25 anos. Como que fica depois de 2029? Aqui está um novo imbróglio. Na lei diz que em 2029 a ANEEL tem que estabelecer uma nova regra que não está negociada. Ainda não está apresentada. Tudo bem? A nova regra não está aqui. Então, ela vai, em 2029, lançar uma nova regra. Ou seja, nós vamos pagar até 2030 90% do fio B, e em 2029 entra uma nova regra que só vai entrar em vigor em 2031. Deu para entender? Você está acompanhando? Nós vamos fazer a conta, mas aí fica mais fácil na hora que a gente começar a fazer conta. Aqui eu estou trazendo a introdução para você. O que acontece? Essa nova regra, será resultado do encontro de contas que deverá ser apresentado pela ANEEL até julho de 2023. Você lembra da data de julho de 2023? Lá da PL 2703 que eu falei? O que é o julho? Por que eles trouxeram para julho? Já que a ANEEL está atrasado, estica a isenção. Não quero pagar 15% do fio B. Estica essa isenção até julho e depois ela começa a valer. Esse é o argumento dos deputados quando eles aprovaram a PL que está engavetada. Tudo bem? Mas em agosto, pensando que a nossa PL vai ser aprovada, começa 15% daqueles 22 centavos lá que nós vamos pagar. Ou seja, não paga tarifa mínima e toda a compensação vai estar aqui dentro dessa tarifa que nós vamos falar agora. Tudo bem? É isso que a gente fez. Vamos guardar alguns pontos importantes para a gente ficar na mesma parte. Ó, projetos protocolados até o dia 6 de janeiro desse ano. Direito adquirido entra nessa regra que eu expliquei aqui. Não paga nada, 1 por 1, 325, 325, segue a vida. Tudo bem? Estamos tentando jogar isso aqui para 31 de julho de 2023. Direito adquirido. Aprovado o projeto, para manter o direito adquirido, pensa que alguém que está até o dia, projetos homologados até o dia 6 de janeiro, é importante
ele deverá ser conectado à rede respeitando o prazo de 120 dias. Microgeração. Até 75 kW-pico, o seu cliente lá do dia 6 de janeiro, semana passada, você tem 4 meses, 120 dias para conectar, ligar o seu sistema. Tudo bem? 120 dias. E se você for mini geração, acima de 75 kW-pico, 12 meses. Tudo bem? Isso é importante para a gente guardar esses prazos aí. Você anota. Julho de 2023, publicação do resultado do encontro de contas que vai definir a regra de 2029. Essa regra aqui, ó. Vai ficar 100% do fio B? Tem mais algum Kinder Ovo? E aonde entra isso aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês importante. Ó, por que essa história do julho de 2023 e 2029, por exemplo, deixa eu trazer para cá. Por que 2029? O que está acontecendo com a energia solar, vocês já perceberam. O mercado está crescendo. O mercado está explodindo. Tudo bem? O que vai acontecer em 2029? Qual é o percentual de participação da energia solar no mercado? Hoje, nós estamos fechando aí 2022, ainda estão fazendo as contas aí, nós vamos ficar perto de 7, 8% de participação de energia solar. Num crescimento, se a gente falar nos últimos 5 anos, de mais de 800%. 8 vezes cresceu a energia solar em 4, 5 anos. Ou seja, tem um crescimento exponencial gigantesco aí. Por isso que 2029, como vai estar daqui 6 anos o mercado? Não dá para tomar essa decisão agora e olhar para 6 anos num mercado que está crescendo com uma velocidade alta. Por isso que esse 2029 ficou nesse stand-by, que é um limbo jurídico, se a gente considerar. Ele vai chegar lá e vai lá, pô, não, tem fio B mais a OCDE da TUSD mais XPTO, ele vai criar quais são as ferramentas, vai calcular a perda de receita das concessionárias, vai ter um lobby das concessionárias, o quanto ela perdeu de receita, e aí, nesse encontro de contas, é que a gente vai definir como vai funcionar. A ANEEL já disse que não vai entregar isso em julho. Então, entrou essa briga, por isso que a gente está pedindo a prorrogação. Tudo bem? Já encontramos o valor. Então, o que influencia? Deixa eu falar para vocês importante isso aqui, ó. Porque o fio B, eu trouxe um negócio muito legal para vocês da Grener, que é o seguinte: o fio B é diferente em cada concessionária. Vocês viram lá, ó? Olha aquilo que a gente falou. Lembra que a gente fez a continha lá dos percentuais? Então, o fio B, por exemplo, sem imposto, ó, você tem de 20%, 21%, 22%, 25%, 30%, 32%, 49%, tá? O peso do fio B, que é aquela conta que eu fiz da conta total, e aqui é só da TUSD, quanto o fio B representa sobre a TUSD, né? Se a gente for só olhar o que a gente tem aqui da TUSD, que a gente tem o fio B da Eletropaulo aqui da Enel de menos de 20%. Por que ele muda? Porque ela tem a ver com a distribuição. Pensa que, vamos pegar lá no Pará, por exemplo, ele tem muito menos pessoas para ratear. Ou seja, o fio B no Pará representa 49% da TUSD. Você pega, por exemplo, a CPFL aqui em São Paulo, Enel, esses caras que estão mais para cá, é menos de 20%, porque ele rateia em muito mais pessoas. Deu para entender? Então, você tem aqui uma comparação, por isso que cada região, nós vamos ter que ter agora uma planilha, um simulador. Quando você for fazer lá, pega Coelba, por exemplo, ó, 43%. Olha a Enel no Ceará, 37%, diferente da Enel em Goiânia, que é 25%. Ou seja, a TUSD tem um peso diferente dependendo da região que ela vai estar. Tudo bem? Então, ó, essa é... Deixa eu... Aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o peso que a TUSD tem. Ficou uma tela maior aqui para vocês, ó. Enel, Coelba, Equatorial. Então, ou seja, tem um peso grande. Então, isso aqui vai ter um valor maior, um peso maior lá na contrapartida do cálculo da geração,
contra, por exemplo, a Celesc em Santa Catarina de 20%. Ou seja, ela rateia melhor com mais pessoas e ela pesa menos na conta, tá bom? Então, o fio B vai variar e nós vamos criar uma tabela. Eu vou mandar para vocês semana que vem. Eu estou criando uma tabela dentro da nossa planilha e eu vou colocar para vocês essas informações lá. Tudo bem? Então, fica tranquilo, eu vou criar uma tabela. Na verdade, vou criar, não. Vou ser honesto, eu vou copiar da B Solar, que eles já mandaram para nós, só que eles estão ajustando. E eu não vou mandar agora, se você não vai entender, e eu mando para você semana que vem, tá bom? A gente vai